Bonsoir à tous. Boa noite a todos. Bienvenue au culte en ligne de la Maison du Père. Bem-vindo ao culto em linha online da Maison du Père. Moi, c'est Sandra Ela é Sandra, et voici Ruth. eu sou a Ruth. Et on va passer un moment ensemble à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. E vamos estar um momento juntos a louvar e adorar o Senhor. Donc, quoi que vous fassiez, où vous soyez, E onde quer que vocês estejam, ou quer que vocês estejam a fazer, je vous invite à centrer vos pensées, eu convido-vos a centrar os vossos pensamentos, votre cœur, o vosso coração vers le Seigneur. no Senhor. Todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Senhor, desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim. É só pra ti. Tudo o meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Tudo o meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em mim. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, de mon cœur jusqu'au ciel. Jésus soit le centre, je ne veux que toi, je ne veux que toi, de mon cœur jusqu'au ciel. Jésus soit le centre, je
Jésus, sois le centre. L'univers tourne autour de toi. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu sois le centre. Jésus, sois le centre. L'univers tourne autour de toi. Autour de toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. 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 Jésus, sois le centre de nos vies. Jésus, sois le centre de nos vies. Ton genou fléchira, toute langue confessera ton nom, oh Jésus. Jésus, 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 Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier Senhor Jesus, nós queremos mesmo agradecer-te pour ta présence, pela tua presença, Deus. parce que tu nous honores, Seigneur, de ta Tu sainte nos honras présence. com a tua santa presença. Merci, Seigneur, pour le pasteur, Obrigada, Deus, pelo nosso pour pastor, cette parole que tu as déjà mis dans son cœur. pela palavra que tu já meteste no seu Que tu coração, puisses préparer le nôtre que tu possas preparar o nosso à coração recevoir ta parole, a receber a tua à palavra, recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur, receber aquilo que tu nos queres dizer, ce que nous avons besoin d'entendre. aquilo que nós precisamos de compreender. Père, que nous puissions rester humbles Pai, que nós possamos nos manter humildes, Deus. face à ton intelligence, Seigneur, Ó Senhor, diante da tua face à inteligência, ta grandeur, diante da tua Seigneur, grandeza, face à ta sainteté, diante da Seigneur tua Jésus. santidade, Puisses-tu nous guider, Seigneur, tu possas nos guiar par ton Saint-Esprit, pelo teu Santo Espírito à comprendre ce que tu veux nous dire, a Seigneur, compreender aquilo que tu nos queres dizer afin que tout soit fait pour ta gloire, e Seigneur que tudo o que Jésus. seja feito seja para a tua glória. Pour ta gloire, Amen. Para a tua Seigneur. glória. Amém. Amém, amém. Katamakuya basikiri mashuru kururu sanda rababashuya. Kirikiti makondo roma mashuya masara bakanda rababashuya.
Hilirikanda ramamasuto kundo romamashekere basaya. Rida masoto kundo romamakanda ramamashi. Hilirikanda ramamasende kanda ramamashoya basuru kundo roshaya. Hirabakundi makanda ramamasire kanda ramamashoya. Rimakundi mesekere shaya. Romamasoto makaya bashekere basondo roshaya. Aleluia, aleluia, nós adoramos teu nome, Jesus. Aleluia, és o nosso Senhor, és o nosso Salvador, és o Deus Todo-Poderoso, aleluia, és o Deus que mostras a tua glória, aleluia. Ramabashekere makaya ramamashura, rimabakuru sanamamaku ramashaya. Aleluia. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nous adorons ton nom, Nós Seigneur. glorificamos o teu nome Nous nesta noite. glorifions ton nom ce soir. Nós elevamos o nome de Nous Jesus. élevons le nom de Jésus. Nós elevamos o teu nome Nous élevons ton nom a favor do povo português neste en momento. faveur du peuple portugais. Nós oramos, levantamos toda aquela zona de Leiria, Nous Pombal, rappelons Deus. toute la zone de Leiria, Orem. de Pombal, de Orem. toda a zona que está sendo Toute la castigada por essas zone tempestades. qui vraiment subit ces tempêtes. Pai, nós levantamos a nossa voz em favor Père, desse nous élevons povo. notre voix en faveur de ce peuple. Nós oramos para aquelas Nous pessoas que têm prions pour perdido. toutes ces personnes qui ont eu des pertes. Essas pessoas têm, de alguma forma, sofrido com a causa de, com o mal que essa tempestade tem Manière ont trazido, Deus. souffert avec le mal que cette tempête a amené. Pai, nós oramos para que tu possas Père, mostrar a prions tua glória, pour que tu Deus. puisses montrer ta gloire. Eu sei, Deus, que tu és o Deus que Je transformas sais o que caos tu es em le Dieu bênção. qui transforme le chaos en Nós não bénédiction. compreendemos, Nous ne comprenons mas sabemos pas. que quando Mais olhamos nous para ti, savons que lorsque nous quando regardons nós à toi, voltamos a nossa face lorsque nous para ti, tournons notre face vers tu toi, transformas todas tu as coisas. transformes toutes E les aquilo que choses. parece mal Et ce hoje, qui Deus, semble mal tu vais aujourd'hui, transformar em tu vas le bênção para transformer aquele en povo, em bénédiction pour nome de ce Jesus peuple Cristo. au nom de Jésus-Christ. Oramos para que tu possas consolar e Nous confortar prions os pour que tu corações. puisses consoler et conforter Pai, les põe a cœurs. tua mão, Pai, em nome de Père, Jesus. étends ta main au nom de Obrigado pelas Jésus. ajudas que têm Merci chegado, pour Deus. toutes les aides qui Continua a arrivent. mover os nossos Continue corações, à Deus. toucher nos cœurs. Continua, Pai, a Continue, amparar Père, e a tocar aquele povo no nome à de Jesus pouvoir Cristo. toucher ce peuple au nom de Jésus Pai, nós et à le colocamos Portugal soutenir. nas tuas Nous mãos. mettons le Portugal Nós entre tes oramos mains, pelas Seigneur. igrejas. Nous prions pour les Nós oramos por églises. todos Nous aqueles que estão prions a pour tous trabalhar, ceux qui a qui esforçar-se travaillent em prol et das qui pessoas. s'efforcent en faveur des Pai, em personnes. nome de Jesus Cristo, Père, au nom tu de possas Jésus, renovar as que forças tu puisses renouveler les forces de todos aqueles que estão a de trabalhar, tous ceux dos qui bombeiros. travaillent, des Pai, pompiers, todas aquelas de tous pessoas ceux, que estão de toutes envolvidas les personnes qui sont a socorrer as engagées pessoas, et Deus. qui sont et Renova pour as suas secourir forças les personnes, físicas. renouvelle leurs Renova forces as suas physiques, forças renouvelle leurs espirituais. forces Pai, em nome spirituelles. de Jesus Au Cristo, nós nom te de pedimos. Jésus-Christ, nous te Em nome de demandons. Jesus. Au nom de Jésus, Abençoa-nos também nesta noite bénis-nous également ce e fala soir. aos nossos corações. Parle à nos Eu cœurs. te peço no nome Je de te Jesus demande au nom de Jésus. Amém. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. que tu sejas o centro, Senhor. Que tu sois le centre, Seigneur. Glória ao teu nome, Jesus. Em casa adora conosco. À la maison, maintenant avec nous. Aleluia. Adore avec nous. Amém, aleluia. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia. No lugar onde está, irmão, adora Là où Deus. tu es, cher frère, adore le Interceda, Seigneur. Deus, nesta noite. Intercède ce soir auprès de Dieu. Oh, exaltamos o teu nome, Jesus. Santo, santo és tu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Gloire au Amen, nom amen. du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amém. Amen. Boa noite, meus queridos irmãos. Bonsoir, chers frères. Obrigado, Ruth. Obrigado, Sandra, Merci à Ruth et à Sandra por este tempo maravilhoso na presença pour de ce Deus. temps Amém. merveilleux dans la présence de Glória a Dieu. Deus. Amen. Vamos entrar na palavra de Deus. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Hoje o tema da minha mensagem, Aujourd'hui, le thème de mon message, Deus responde à fé, c'est Dieu répond à la foi, não às queixas. mais pas aux plaintes. Deus responde à fé, Dieu répond à la foi, não às queixas. pas aux plaintes.
Eu gostaria de convidar os irmãos a J'aimerais vous abrirem comigo inviter à ouvrir avec moi em Mateus no capítulo 15. dans Matthieu chapitre E 15 vamos ler do verso 21 ao verso 28. et nous allons lire les versets 21 à 28. Para aqueles que não me conhecem, eu vou-me apresentar mais Pour uma ceux qui ne vez. me connaissent pas, je me présente à nouveau. A minha intenção, a nossa intenção Notre intention, é que este vídeo possa c'est que cette vidéo correr para vários lugares, puisse aller à plusieurs endroits, Et que divers esta- endroits, que esta mensagem et que ce chegue a vários message lugares puisse arriver très loin. e, acima de tudo, possa Et fortalecer, par-dessus tout, que le message puisse fortifier avivar os corações et raviver les cœurs. e, acima de tudo, mostrar a pessoa bendita de Jesus Et Cristo. par-dessus tout, montrer la personne Essa bénie é a de nossa Jésus-Christ. motivação. Ça, c'est notre E Deus motivation. conhece os nossos corações. Et Amém? Dieu connaît nos cœurs. Amen. Glória a Deus. Eu não sei Gloire à Dieu. quais são as pessoas que estão online, mas Je desde ne sais já, pas qui est en ligne, mais dès à présent, aqueles que vão escrevendo vou vendo, ceux qui écrivent des petits commentaires, je les vois. mas de qualquer forma quero que se sintam todos bem-vindos a Mais sentez-vous tous les bienvenus este culto online, à ce culte en ligne. palavra em casa. La parole Amen. chez vous. Eu Amen. estou a ver o Miguel Lapa Je vois Miguel là. e eu tenho que abrir aqui uma exceção, mandar um grande Je dois abraço a ouvrir une Miguel. exception et envoyer Amen. un bonjour à Miguel. Amém. Glória a Deus. Amen. Gloire à Amém. Dieu. Então vamos ler a partir do verso Alors, 21. lisons à partir du verset 21. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sedom. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amém? E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amém. Amen. Eu gosto muito desta história da palavra J'aime de Deus. beaucoup cette histoire de la parole de Dieu. É porque é uma história que nos ensina bastante. Parce que c'est une histoire qui nous apprend beaucoup. É uma história que nos desconcerta numa certa medida. C'est une histoire qui peut nous perturber d'une certaine façon. Ela nos ensina algo muito profundo que eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje. Elle nous enseigne quelque chose de profond que j'aimerais partager avec vous ce soir. Primeiro, Jesus ouviu clamor legítimo, Tout d'abord, Jésus a entendu un cri légitime, mas apenas respondeu à fé perseverante dessa mulher. mais il n'a répondu qu'à la foi persévérante de cette femme. Irmão, esta mulher tinha dor, Alors cette femme avait mal, ela tinha uma necessidade real, elle avait un besoin réel, mas o milagre só veio quando a fé falou mais alto do que a ofensa. mais le miracle ne s'est produit que lorsque la foi a pris le dessus sur l'offense. Amém? O Amém. silêncio e a aparente rejeição. Le silence et le rejet apparent. A fé falou muito mais alto La foi a parlé beaucoup plus fort do que a aparente ofensa, que l'offense, do que o silêncio, que le silence até mesmo a rejeição et por parte même de le Jesus. rejet de la part de Jésus. Amém? Amen. Então não se esqueçam do tema desta Alors noite. n'oubliez pas le thème de ce soir. E o tema é Deus Et le responde à thème fé c'est Dieu répond à la foi e não às nossas et queixas. pas à nos plaintes. Se os irmãos repararem em Hebreus no capítulo 11, verso 6, Si vous remarquez dans Hébreux 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a il est Deus. dit que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus Et il faut que celui qui s'approche de Dieu creiam que Ele existe croit que Dieu existe e que Ele é galardador daqueles que o buscam. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Muitas pessoas eles oram a partir da dor.
Beaucoup de personnes prient à partir de la douleur. Eles usam a sua dor como argumento. Ces personnes utilisent leur douleur comme argument. Mas Deus não responde à tua dor. Mais Dieu ne répond pas à ta douleur. Deus sabe que tu tens a dor. Dieu sait très bien que tu as cette Deus douleur. sabe o teu problema. Il connaît ton problème. Deus sabe o meu problema. Il connaît mon problème. Deus sabe a minha dor. Il connaît ma douleur. Mas há 2000 anos atrás, Mais il y a 2000 ans de cela, sabendo tudo isso, tout en sachant tout cela, Deus resolveu esse Dieu problema. a résolu ce problème. Vindo a plenitude dos tempos, Quand la plénitude des temps est diz arrivée, Gálatas capítulo dit 4, Galates chapitre 4, Deus enviou o seu filho. Dieu a envoyé son Amém. Fils. Jesus veio para morrer pelos nossos Jésus est pecados. venu pour mourir pour nos péchés. Ele veio para nos dar saúde. Il est venu pour nous donner la santé. Como ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Comme il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie Amen. et une vie abondante. A Bíblia diz que ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. La Bible dit qu'il nous a déjà donné tout ce qui a un lien avec la vie et la piété. Em Cristo Jesus, En Christ Jésus, Deus nos concedeu uma vitória completa. Dieu nous a donné une victoire complète. Ele pagou o preço dos nossos Il a pecados. payé le prix de nos péchés. Ele foi moído pelas nossas enfermidades. Il a été blessé par nos infirmités, pour Et- nos infirmités. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire. Os irmãos lembram da expressão de Jesus na cruz do Calvário? Vous souvenez de l'expression de Jésus sur la croix? Está consumado. Tout est accompli. Ele veio, Il est venu, entrou no mundo como il homem, est entré dans ce monde en tant qu'homme, foi obediente até a morte il a été obéissant jusqu'à la e mort, morte de cruz, et la mort sur une e croix. Deus o exaltou soberanamente. Et Dieu l'a élevé E souverainement. sempre que ele for exaltado, sempre que ele for Et elevado, chaque fois qu'il sera élevé, ele a todos irá atrair. il attirera tout le monde à lui. Então Deus já fez a obra. Alors Dieu a déjà fait É l'œuvre. por isso que Deus não responde C'est a pour ça partir da dor. que Dieu ne répond pas à partir de la douleur. E muitas vezes os crentes oram da seguinte forma: Et souvent, les chrétiens prient de la façon suivante. eu estou a sofrer muito, Oh, je souffre beaucoup, eu dou dízimo, je donne ma dîme, eu sou fiel à casa do Senhor, je suis fidèle dans la maison du eu Seigneur, não sou como os je ne outros, suis pas comme les eu autres, faço isto. je fais ceci. Por que eu estou a sofrer? Pourquoi est-ce que je souffre? Por que Deus permite que eu sofra? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je souffre? Deus não se move Et Dieu n'agit pas em relação a esse tipo de oração. par rapport à ce genre de prière. Amém, irmãos? Amen. Não é o tipo de oração C'est pas le genre de prière que move o coração de Deus. qui touche le cœur de Dieu. Porque o coração de Deus, Parce como eu que já le disse, cœur de Dieu, comme je l'ai déjà já dit, foi movido nesse sentido. a déjà été touché dans ce sens. Deus amou o mundo de Dieu tal a aimé le maneira monde de telle que manière deu o seu qu'il a filho donné son Fils, para que todo aquele que nele crê afin que quiconque croit en lui não pereça, mas tenha ne vida périsse eterna. point, mais qu'il ait la vie éternelle. A Bíblia diz que se ele nos amou ao ponto de dar o seu filho, La Bible dit que s'il nous a aimés à tel point qu'il a donné son como é Fils, que ele não nos dará também com comment ele ne nous donnera-t-il pas avec todas as lui coisas? toutes les choses? Então Deus não se move Alors Dieu n'agit pas a partir da nossa dor. à partir de notre douleur. Poucas pessoas oram a partir da fé. Peu de personnes prient à partir de la foi. Infelizmente, as pessoas parecem que querem que Deus tenha pena delas. Malheureusement, on a l'impression que les personnes veulent que Dieu ait de la peine pour elles, Por uma incompreensão, à cause d'une incompréhension, às vezes pela doutrina que recebemos, parfois aussi à cause de la doctrine qu'on a reçue, uma doutrina que se baseia nas nossas experiências falhadas, une doctrine qui se base sur nos expériences ratées, que se baseia nas nossas qui se dúvidas base sur nos doutes, e não na pregação legítima da palavra de et Deus. pas dans la prédication légitime de la parole de Dieu. Paulo diz: esta é a palavra fiel Paul dit, ceci est la parole fidèle, e quero que a proclames com confiança. et je veux que tu la proclames avec confiance. Eu vou dizer novamente: Je vais le redire. esta é a palavra fiel Voici, cette parole est fidèle, e quero que a proclames et je com veux que confiança. tu la proclames avec confiance. Não a proclames com dúvida, Pas que tu la proclames avec des doutes, mas com confiança no mais teu avec coração. confiance dans ton Amém. cœur. Não, Amen. não mistures as tuas experiências Ne com a mélange pregação da pas palavra. tes expériences avec la prédication de la parole. Prega a palavra Prêche la parole para que haja fé pour naquele qu'il que y ait la ouve. foi dans celui qui t'écoute. E quem vai orar, Et celui qui va prier ora a partir da fé
qu'il prie à partir de la foi e não da dor. et non à partir de la Amen. douleur. Há clamor legítimo por parte desta mulher, Il y a une revendication légitime de la part de cette femme, mas que não gerou uma resposta imediata. mais qui n'a pas reçu une réponse immédiate. Capítulo 15, verso Le 23, chapitre 15 et verset 23, diz assim: il dit Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. « Il ne lui répondit pas un mot. Amém? Esta mulher aproximou-se de » Jesus, Cette femme s'est approchée de Jésus. ela era mãe, Elle était mère. ela tinha uma filha atormentada por um demônio. Elle avait une fille tourmentée par un démon. Deve ser uma coisa dolorosa, irmãos. Ça doit être quelque chose de douloureux. Nós vemos os nossos filhos nas mãos de um demônio. Lorsqu'on voit nos enfants entre les mains du démon. Os demônios são terríveis, irmãos. Les démons sont terribles. E diz que ela reconheceu Jesus como o filho de Et il est Davi, dit qu'elle a reconnu Jésus comme le fils de David. mas, no entanto, Jesus não lhe respondeu palavra. Et malgré cela, silence. Jésus ne lui a rien Amen. répondu. E assim, e mesmo assim, com o silêncio, Et malgré cela, avec le silence, essa mulher continuou. cette femme a continué. E isto nos ensina algo, irmãos. Et ça nous apprend quelque chose. Não é a nossa necessidade que move o coração de C'est que Deus. ce n'est pas notre besoin qui fait agir Dieu. Como expliquei na introdução desta Comme je l'ai mensagem, expliqué dans l'introduction de ce message, Deus já se moveu a nosso favor. Dieu a déjà agi en notre faveur. Não peças para Deus mover-se Ne demande pas à Dieu qu'il fasse quelque chose quando Ele já se moveu. alors qu'il l'a déjà fait. Não peças para Deus fazer aquilo que Ele já fez. Ne demande pas à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Ele diz: se tu te aproximares de Il a dit, mim, si tu t'approches de moi, deves crer que eu tu existo, dois croire que j'existe que eu sou o galardoador daqueles que me et que je suis le buscam. rémunérateur de ceux qui me recherchent. Amen. Amen. Então, a necessidade não move Deus, Alors le besoin ne fait pas agir Dieu. a dor não move La Deus. douleur ne fait pas agir Dieu. O que move Deus Ce qui fait agir Dieu, é a fé. c'est la foi. Amém. Amen. Sem fé Sans la foi, é impossível il est impossible agradar a Deus. de lui être agréable. Irmãos, se sem fé é Si impossível sans agradar a la Deus, foi, il est impossible de lui être agréable, eu chego à conclusão alors j'en conclus que com fé é possível qu'avec agradar la a Deus. foi, il est possible de lui être agréable. Amen. Há homem chamado Andrew Wommack. Un homme appelé Andrew Wommack, Ele diz: Deus não responde à intensidade da dor, mas à confiança na sua palavra. il dit Dieu ne répond pas à l'intensité de la douleur, mais à la confiance Amen. en sa parole. Deus não responde à intensidade da tua dor, Dieu ne répond pas à l'intensité de ta douleur, mas à confiança da sua mais à palavra. la confiance en sa parole. E às vezes nós perdemos o nosso Et tempo, parfois, nous perdons notre temps colocamos apostamos totalmente na nossa dor, et nous parions tout sur notre douleur, na nossa dificuldade dans notre difficulté e na injustiça que pensamos que estamos a et sofrer. dans l'injustice que nous pensons être en train de subir, E não na confiança na et palavra de pas Deus. dans la confiance en la parole de O Dieu. silêncio de Deus muitas vezes não é Et rejeição. le silence de Dieu, bien souvent, ça n'est pas un rejet. É teste à fé e à motivação do teu coração. C'est un test de foi et de motivation du cœur. Amém? Amen. Então, esta mulher, Alors cette femme, ela passou pelo silêncio de Jesus Cristo. elle a connu le silence de Em Jésus-Christ. segundo lugar, En deuxième point, nós vemos aqui a pressão dos discípulos. nous voyons ici la pression des disciples. A fé dela está a ser aqui confrontada. Sa foi ici est mise à l'épreuve. Verso 23 diz Le verset assim: 23 dit despede-a porque vem clamando atrás de nós. renvoie-la car elle crie derrière nous. Amém? Aqui os discípulos representam, irmãos, Ici, les disciples représentent a pressão do ambiente. la pression de l'environnement. Amém? Quando alguém tem alguma Quand dificuldade, quelqu'un a une difficulté, às vezes há pressão do ambiente. parfois il y a de la pression dans son A pessoa environnement. quer crer na palavra La de Deus, personne veut croire dans la parole, mas as pessoas estão a mais les tentar personnes autour essayent trazer conselho diferente à palavra de Deus. d'apporter un conseil différent de la parole de As Dieu. pessoas têm uma boa intenção, Ces personnes ont de bonnes intentions, mas, no entanto, não nos estão a ajudar a mais nossa fé. cependant, elles n'aident pas notre foi. É por isso que, às vezes, quando tens uma necessidade, C'est pour ça que parfois, lorsque tu as un besoin, há pessoas que tu não deves ouvir. il y a des personnes que tu ne dois pas écouter. Não deves mesmo Tu ne ouvir. dois vraiment pas les Porque écouter. essas pessoas vão trazer conceitos Parce humanos à tua que ces vida. personnes vont amener des concepts humains dans ta vie. Não vão te ajudar na tua Elles fé. ne vont pas t'aider dans ta foi. Eu lembro-me quando estava em Coimbra, Je me souviens que quand j'étais à Coimbra,
Há uma igreja que me deixa muitas Oh, saudades. c'est vraiment une église qui me manque beaucoup. O povo Le de peuple Coimbra. de cette église, le peuple de Coimbra. Eu acho que eu nunca fui tão Je crois amado por que je n'ai jamais été aussi aimé par un peuple como o povo de que Coimbra. par le peuple de Coimbra. Estava lá, havia lá uma irmã que eu gostava muito de conversar com ela. Il y avait là-bas une sœur et j'aimais beaucoup discuter avec cette Ela sœur. trabalhava na igreja e Elle- muitas vezes Elle travaillait à l'église et souvent, nós très souvent, conversávamos muito. on discutait. E ela disse que a filha dela, quando nasceu com um problema de saúde. Et elle me racontait que lorsque sa fille est née, elle avait un problème de santé. Mas ela começou a orar e disse: Mais elle a commencé à Deus te prier. diz na tua palavra que Jesus já levou as nossas dores e as nossas Et elle enfermidades. disait, Seigneur, tu dis dans ta parole que Jésus a déjà pris nos douleurs et nos infirmités. E havia uma irmã que tentou consolá-la Et il y a une autre sœur qui a essayé de la consoler ou que tinha um familiar que também tinha o mesmo problema. et qui avait quelqu'un dans sa famille qui avait le même problème que cette petite E fille. estava a tentar, não, tens de Et elle conformar. essayait de lui dire, écoute, il faut que Isso tu te acontece. conformes, il faut que tu t'y O Senhor habitues. permite. Ça peut arriver, c'est le Seigneur qui le E ela permet. disse que naquele momento Et cette sœur a dit qu'à cet instant-là, ela rejeitou essas elle a palavras. rejeté ces Ela paroles. disse: eu não quero Elle a isto. dit, je ne veux pas Eu ça. acredito no meu Moi, Deus. je crois en mon Dieu. E ela voltou-se completamente para Et elle Deus s'est tournée complètement vers Dieu. e colocou o seu coração na Et elle a palavra de mis Deus. son cœur dans la parole de Dieu. Às vezes nós estamos a querer agir em fé Parfois, nous voulons agir dans la foi e vem pessoas que tiveram uma má experiência et nous voyons des personnes qui ont une mauvaise expérience. e como não conseguem explicar a sua má Et comme experiência, elles n'arrivent pas à expliquer leur mauvaise expérience, trazem uma pressão diferente à nossa fé. elles amènent une pression différente à notre foi. E nós temos que fugir isso no nome de Et Jesus nous Cristo. devons fuir ce genre de choses au nom de Porque Jésus. Deus não responde a más Parce experiências. que Dieu ne répond pas aux mauvaises Deus expériences. responde Dieu sempre répond à fé. toujours à la foi. Amém? Amen. E de certo modo, os discípulos aqui também representam uma religião sem compaixão. Et d'une certaine manière, les disciples ici représentent également la religion sans compassion. Amém? Os Amém. irmãos reparem, Jesus Cristo, quando eles chegavam a determinado lugar, Remarquez, Jésus, lorsqu'il arrivait à un endroit, a Bíblia diz que ele se movia em íntima compaixão la Bible dit qu'il était ému de compassion e curava os seus et enfermos. qu'il guérissait les malades. Amém? Amen. Então tem que haver compaixão da Alors, nossa il doit parte. y avoir de la compassion de notre part. Também representa aquela voz que diz: Les disciples représentent également cette voix qui dit desiste, tu não pertences a este lugar. abandonne, tu n'as pas ta place ici. Desiste, isto não vai acontecer contigo. Abandonne parce que ça n'arrivera pas avec toi. Isso só acontecia 2000 anos Ça, atrás. ça n'arrivait qu'il y a 2000 ans de cela. Deus hoje não faz milagres. Dieu aujourd'hui ne fait pas de miracles. Ou então aquela voz que diz: Ou alors cette voix qui dit Deus faz quando Ele quer. Dieu fait lorsqu'il le veut. E se o Senhor entender, Et si le Seigneur le veut, Deus faz. Dieu le fera. E outras teologias, Et d'autres se calhar théologies Deus quer te ensinar com esta qui disent doença. peut-être que Dieu veut t'apprendre quelque chose Et à travers por aí cette maladie, podemos ir. etc., etc. Aqui muitas vezes as pessoas, de acordo com essa pressão, Et souvent, à cause de cette pression, beaucoup de personnes, essas pessoas param. beaucoup s'arrêtent là. Mas esta mulher não parou. Mais cette femme, elle ne s'est pas arrêtée. Quando aquela mulher, quando os discípulos disseram a Jesus: Quand les disciples ont dit à Jésus, ela despede porque ela vem clamando atrás de nós. renvoie-la car elle crie derrière nous, Ela não parou. elle ne s'est pas arrêtée. Porque uma fé verdadeira Parce qu'une véritable foi, não para. elle ne s'arrête pas. Mesmo quando o ambiente é desfavorável. Même lorsque l'environnement est défavorable. A fé verdadeira não La para. vraie foi ne s'arrête pas. Quem crê em Deus verdadeiramente Ceux qui croient en Dieu véritablement não para. ne s'arrêtent pas. Os irmãos lembram-se da mulher de fluxo de sangue? Vous vous souvenez de la femme à la perte de sang? Ela não parou. Elle ne s'est pas arrêtée. A multidão apertava La Jesus. foule serrait Jésus. Ela não parou. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Ela não discutiu com os seus Elle n'a discípulos. pas discuté avec les disciples. Ela manteve o seu foco em Jesus. Elle est restée concentrée sur Jésus. Amém. Para de discutir. Arrête de discuter. Para de argumentar. Arrête d'argumenter. Coloca o teu foco em Jesus Cristo. Reste concentré sur Aquele Jésus-Christ. que é o autor e Celui consumador qui est da nossa l'auteur fé. et le consommateur de notre foi. Amém. Agora vem uma afirmação dura por parte de Jesus. Maintenant, nous avons une déclaration sévère de la part de Jésus. A fé agora é provada no seu orgulho. Maintenant, la foi est mise à l'épreuve dans l'orgueil. Porque no verso 24 Parce qu'au Jesus diz: verset 24, Jésus dit não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Jesus dá razão aos seus discípulos Jésus donne raison à ses disciples. e diz assim: Et il dit, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da je casa n'ai de été Israel. envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Irmãos, Jesus Cristo ele não estava a ser Et cruel. vous savez, Jésus n'était pas cruel. Jesus é amor. Jésus est amour. Ele estava a revelar prioridades Mais il était en train de révéler les priorités e a provar o coração et dela. il était en train de tester le cœur de cette femme. Amém. As Amém. tribulações Les tribulations não vêm para acabar contigo. ne viennent pas pour en finir avec toi. Elas vêm para revelar as prioridades de Deus sobre a Elles tua viennent vida pour révéler les prières, les priorités de Dieu sur ta e vie provar o teu coração também. et pour tester ton cœur également. Aqui nós encontramos princípio espiritual poderosíssimo, Et irmão. ici, nous trouvons un principe spirituel puissant. A fé verdadeira La vraie foi, não exige direitos. elle n'exige pas A les droits. fé verdadeira La vraie foi, se apoia na graça. elle repose sur la grâce. Amém. Amen. Aleluia, irmãos. Alléluia. A fé verdadeira La vraie foi, não exige direitos. elle n'exige pas de droits. Ela apoia-se na graça Elle de Deus. repose sur la grâce de Dieu. Ninguém tem direitos. Personne n'a de droits. Amém. Amen. Todos nós nos apoiamos, Nous deveríamos tous, apoiar na Nous graça de Deus. devrions nous reposer sur la grâce de Dieu. Jesus certa vez contou uma parábola Un jour, Jésus raconte une parabole. e nessa parábola Et dans cette parabole, Jesus ele conta que homem saiu para contratar trabalhadores. il raconte qu'un homme est sorti pour embaucher des serviteurs. E diz que ele saiu cedo de manhã, Il est dit qu'il est sorti tôt le matin, à hora de contratar, à l'heure où on embauchait, e ele contratou. et il a embauché. E ele combinou preço com essas pessoas. Et il a convenu d'un prix avec ces personnes. Mais tarde ele estava a passar ao pé de uma praça, era por volta das 9 da manhã. Plus tard, il est dit que vers 9 h du matin, il passe sur une place. A hora de contratar já tinha passado. L'heure d'embaucher était déjà passée. Por isso ele disse àqueles senhores: O que é que estão aqui a fazer? Alors il voit des hommes et leur dit, mais que faites-vous là? Eles disseram: Nós não fomos contratados. Et ces hommes lui répondent, bah, nous n'avons pas été embauchés. E ele disse: Então venham trabalhar para mim. Et cet homme leur répond, bah, alors venez travailler pour moi. Eu no fim Et à la fin, vou-vos dar qualquer coisa. je vous donnerai quelque chose. Mais tarde, ao meio-dia, Plus tard, vers midi, ele passa numa outra praça il traverse une autre place. e ele encontra lá pessoas. Et il trouve là-bas également des A personnes. mesma história, também não Et c'est foram la même contratados. histoire, ils n'ont pas été embauchés. O mesmo convite. Et il leur fait la même Às invitation. 5 da tarde, À 5 h de ele l'après-midi, passa no outro lugar. il passe à un autre endroit. Ele encontra lá os Il trouve outros là-bas homens d'autres hommes que não foram qui n'ont pas contratados. non plus été embauchés. Venham trabalhar. Et il leur dit, venez travailler pour No moi. final, fazemos À la contas. fin, nous réglerons nos comptes. A hora de contrato já estava muito longe. Et l'heure du contrat était déjà bien, de démarrer le contrat était déjà bien lointaine. E na história de Et Jesus, dans l'histoire de Jésus, quando aquele homem às 6 da tarde tem que pagar os seus trabalhadores, quand à 18 h, cet homme doit régler ses serviteurs, ele começou com os das 6 da tarde. il commence à régler les derniers, Com os das 5 da tarde, ceux qui ont été perdão. embauchés à 5 h de l'après-midi. Ele deu-lhes o mesmo valor que tinha combinado com aqueles que ele tinha contratado. Et il leur a donné le même montant qu'il avait convenu avec ceux qu'il avait embauchés. Ele deu o mesmo aos que foram levados ao meio-dia. Il a donné le même montant à ceux qui ont été embauchés à midi. Ele deu o mesmo das 9 horas. Et il a donné le même montant à ceux qui ont été embauchés à 9 h. Os que foram contratados Ceux qui ont été embauchés já estavam a esfregar as mãos de contentes. étaient très, très contents. Se eles receberam isso, S'ils ont reçu ce montant-là, nós que estivemos aqui o dia nous todo, qui avons passé la journée ici à vamos travailler, receber muito nous mais. allons recevoir beaucoup plus. Mas Jesus diz que o homem deu aquilo que tinham combinado com Mais eles. ce que Jésus dit, c'est que cet homme a payé ce qu'il avait convenu avec eux. E eles queixaram-se. Et eux se sont plaints. Por que eles queixaram-se? Pourquoi se sont-ils plaints? Eles queixaram-se porque se achavam-se no direito. Ils se sont plaints parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient des droits. Eles achavam-se no direito. Ils trouvaient qu'ils avaient des droits. Os das 9 horas podia-se ter queixado também. Ceux de 9 h auraient pu également se plaindre. Mas não se queixou. Mais ils ne se sont pas plaints. O de meio-dia Celui podia de ter-se midi queixado aurait também. également pu se Em relação ao plaindre das 5. par rapport à celui de 5 h de Mas não se l'après-midi. queixou. Mais il ne s'est pas plaint. Por que eles não se Pourquoi queixaram? ne se sont-ils pas plaints? Porque eles apoiaram-se na graça. Parce que eux, ils se sont appuyés sur la grâce. Eles não se apoiaram nos seus Ils direitos. ne se sont pas appuyés sur leurs droits. E muitos crentes querem ter direitos. Et beaucoup de croyants veulent avoir des droits. Mas é a graça de Deus Mais que c'est apoia a la nossa fé grâce de Dieu qui soutient notre foi. e não
os nossos Et direitos. ce ne sont pas nos droits. Porque aqui somos todos trabalhadores das Parce 5 da qu'ici, nous tarde, sommes irmãos. tous des serviteurs de 5 heures de Ninguém aqui l'après-midi. tem direitos. Personne ici n'a de droits. Ela não entra num debate teológico com Cette Jesus. femme n'entre pas dans un débat théologique avec Ela não Jésus. se Elle queixa. ne se plaint pas. Ela não se queixa, Elle ne irmãos. se plaint pas, mes Ela frères. não se Elle queixa. ne se plaint pas. Ela prostra-se e diz: Elle se prosterne et elle dit, Senhor, socorre-me. Seigneur, viens à mon secours. Amém. Amen. E vem uma outra afirmação de Jesus, Et là, on voit une autre affirmation de bastante Jésus, dura. très sévère également. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos Il cachorrinhos. n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Irmãos, esta frase aqui Cette phrase, separa os ofendidos elle sépare ceux qui sont offensés dos perseverantes. de ceux qui persévèrent. Amém. Amen. Essa frase aqui Cette phrase ici, separa os que se elle queixam sépare ceux qui se plaignent e os que creem. de ceux qui croient. Agora, em que lado é que nós estamos? Maintenant, de quel côté sommes-nous? Dos ofendidos. De ceux qui sont offensés? Qualquer coisa ofendemos. N'importe quoi nous offense. E isso que Jesus disse, Et là, ce que Jésus a dit, por mais que Jesus tenta suavizar a frase, même si Jésus essaye de rendre cette phrase plus douce, a frase continua agressiva. la phrase est tout de même agressive. Não é lícito tirar o pão dos Il filhos n'est pas bien de prendre le pain des e dar enfants aos cachorrinhos. et de le jeter aux petits chiens. Aqui muitos teriam desistido, dizendo: Ici, beaucoup auraient abandonné en disant, Jesus, Jésus, nunca mais. plus jamais. Ele Il humilhou-me. m'a humilié. Isto não é justo. C'est injuste. Eu nunca mais volto. Je ne reviendrai plus jamais. Por muito menos, há pessoas que nunca mais voltaram à igreja. Il y a des personnes qui, pour bien moins, ne sont pas revenues à Por l'église. muito menos, Pour bien moins, há pessoas que não vêm aos il y a cultos. des personnes qui ne viennent pas au culte. Há pessoas que não vêm ao culto mesmo se o pastor não manda uma mensagem. Il y a des personnes qui ne viennent pas au culte si le pasteur n'envoie pas de message. Se não mandas uma mensagem, não vêm ao Si culto. tu ne leur envoies pas un message, ils ne viennent pas au E eu não culte. me refiro a crentes novos. Et moi, je ne parle pas de nouveaux croyants, de nouveaux convertis. Há crentes antigos Je parle de croyants, de chrétiens anciens em várias igrejas. dans plusieurs églises. Que se o pastor não manda mensagem Ou si le frequentemente, pasteur ne l'envoie pas des messages ou se o régulièrement, responsável não ou si telefone, le responsable ne leur passe pas un coup de fil, não vem ao culto. ils ne viennent plus au culte. Mas ela fez algo Mais extraordinário. irmão. elle, cette femme, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. A resposta que trouxe o milagre à sua vida. Et la réponse qui a déclenché le miracle dans sa vie, Ela teve uma demonstração de fé, humildade elle a eu une démonstration de foi et d'humilité e perseverança. et de persévérance. Verso 27. Voyons le verset 27. Sim, Senhora, Oui, Seigneur. mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mais les petits chiens mangent les miettes qui Alléluia. tombent de la table de leur maître. Amém. Glória, Amém. eu vou ler novamente, Je irmãos. vais le relire. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ela estava na prática a dizer isso. En fait, elle disait, Eu não discuto a minha posição. je ne discute pas ma position. Eu não discuto se mereço ou não Je mereço. ne discute pas si je le mérite ou non. Eu não discuto se devo estar à mesa ou não devo Je estar ne à mesa. discute pas si je dois être à table ou Eu pas. só preciso de uma migalha do teu poder. J'ai juste besoin d'une miette de ton Ah, pouvoir. Isso é uma fé madura, Ça, irmãos. c'est une foi mature. E a fé não exige explicações. Et la foi n'exige pas A d'explication. fé agarra-se à La promessa. foi s'accroche à la promesse. A fé não exige, Deus, por que isso está acontecendo comigo? La foi n'exige pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, isso não acontece com o outro, Oh, acontece pourquoi ça n'arrive comigo. pas aux autres, mais ça m'arrive à moi? A fé não exige La foi explicações. n'exige pas d'explication. A fé La agarra-se, foi por s'accroche mais pequenina que seja a à la promessa. plus petite promesse. A fé agarra-se La ali. foi, elle s'accroche à cette promesse. Nesta noite, Deus quer falar Ce soir, contigo. le Seigneur veut te parler. Deus quer falar comigo nesta Ce noite. soir, le Seigneur veut me parler à moi. Tu que parece que tens prazer em te queixar Toi qui, on a l'impression do teu problema, que ça te fait plaisir de te plaindre de ton da tua problème, doença. de ta maladie. Queixas-te perante Deus. Tu te plains devant Dieu. Exiges explicações a Deus. Tu demandes des explications à Dieu. Porque eu? Pourquoi moi? Por que isso me Pourquoi est-ce que acontece? ça m'arrive à moi? Agarra-te à esperança. Accroche-toi à Agarra-te à l'espoir. palavra de Deus. Accroche-toi à la Aleluia. parole de Dieu. Ela não murmurou. Cette femme n'a pas murmuré. Ela concordou com Jesus. Elle a
été d'accord avec Jésus. e ativou a sua Et elle fé. a activé sa foi. Nesta noite, Ce soir, tu precisas de parar tu de dois queixar, arrêter de te plaindre. porque Deus não Car responde Dieu à queixa. ne répond pas aux Deus plaintes. não responde à Dieu lamentação. ne répond pas aux lamentations. Deus responde à Dieu fé. répond à la foi. Amém. Amen. Amém. Amém. Provérbios 4:23 Proverbe 4, 23 diz assim: nous dit: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Guarda o teu coração. Garde ton cœur. De tudo que deves guardar, De tout ce que tu dois garder, guarda o teu coração. garde ton cœur. A Bíblia diz: La Bible dit: a tua palavra escondi, j'ai caché ta parole. no meu coração Dans escondi, mon cœur, je l'ai para caché não pecar contra pour ne ti. pas pécher contre toi. Guarda a palavra no teu Garde coração. la parole dans ton cœur. Guarda o teu coração. Garde ton cœur. Guarda o teu coração das mágoas. Garde ton cœur des blessures. Guarda o teu coração daquelas frases que não te levam à fé. Garde ton cœur de toutes ces phrases qui ne te mènent pas à la foi. Guarda o teu coração de filmes que não te ajudam. Garde ton cœur de films qui ne t'aident pas. Guarda o teu coração de pregações que não te ajudam à Garde fé. ton cœur des prédications qui n'aident pas ta foi. Põe o teu coração no lugar certo. Mets ton cœur au bon endroit. Aplica o teu coração ao teu caminho. Mets ton cœur sur le chemin. E o teu caminho é a palavra de Et Deus. ton chemin, c'est la parole O de teu caminho Dieu. é aquilo que a Bíblia Ton diz. chemin, c'est ce que la Bible dit. Amém? Amen. Então nós precisamos de guardar o nosso Alors coração. nous devons garder notre cœur, Porque dele procedem as fontes car da de vida. lui viennent les sources de la vie. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Irmãos, há muita gente que nos magoa. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous blessent. Mas eu já lhes tirei o poder Mais moi, je leur ai déjà enlevé le pouvoir de terem alguma coisa para controlar o meu coração. d'avoir quelque chose pour contrôler mon cœur. Porque eu guardo a palavra no meu Parce que je coração. garde la parole Eu não dans mon guardo a cœur. mágoa no Je meu ne coração. garde pas la blessure dans mon Amen. cœur. Amen. Eu torno a repetir, já disse Je aos répète à irmãos, nouveau, et je vous l'ai déjà dit. todo o propósito declarado se torna forte. Tout but déclaré devient fort. Eu não vou ficar preocupado este ano. Cette année, je ne vais plus me préoccuper, je ne vais plus Eu vou m'inquiéter. guardar o meu coração. Je vais garder mon Os cœur. ataques vêm, Les attaques viennent, a doença vem, la maladie vient, mas eu guardo o meu mais moi, coração. je garde mon cœur. Pelas suas pisaduras, Par eu ces fui sarado. meurtrissures, j'ai été Eu guéri. guardo o meu Je coração. garde mon cœur. Quando a preocupação vem, Lorsque l'inquiétude vient, lançando sobre ele toda a vossa oh, je ansiedade, me porque ele tem décharge cuidado sur de lui nós. de toutes mes inquiétudes parce qu'il prend soin de Eu moi. guardo o meu Je coração. garde mon cœur. Este é o ano da aceitação. C'est l'année de l'acceptation. A palavra profética La que Deus parole nos deu este ano. prophétique que Dieu nous a donnée cette année, É o ano da c'est aceitação. l'année de l'acceptation. Eu aceito a palavra de J'accepte Deus. la parole de Dieu. Eu não me queixo. Je ne me plains pas. Venha a tempestade que vier, eu não me Quelle que queixo. soit la tempête qui viendra, je ne Eu me plains guardo a pas. Je palavra no meu garde la coração. parole dans Eu mon cœur. guardo o meu coração. Je garde mon cœur. Eu não deixo o meu coração se desviar Je ne laisse daquilo que pas é a palavra de Mon Deus. cœur se détourner de ce qu'est la parole de Para Dieu. terminar, Pour terminer, aqui temos a resposta final nous de avons Jesus. ensuite la réponse finale de Jésus. Verso Au 28. verset 28. Os irmãos, reparem o que é que Jesus diz. Regardez ce que Jésus dit. Oh mulher, Femme, grande é tua fé. femme, ta Alléluia. foi est grande. Oh mulher, Femme, grande é tua fé. ta foi est grande. Jesus não disse, Jésus n'a pas dit grande é tua dor. ta Coitadinho. douleur est grande. Grande é tua Oh, persistência. ta persévérance est grande. Grande é tua humildade. Oh, ton humilité est grande. Não, Jesus Non, disse, il a dit grande é tua fé. ta foi est grande. Seja feito para contigo como Qu'il desejas. te soit fait comme tu veux. E naquela mesma hora, Et à l'instant même, e naquela mesma et hora, à l'instant même, a sua filha ficou liberta. sa fille a été délivrée. Amém. Amen. Naquela mesma hora, Et au même instant, a sua filha sa fille ficou liberta. a été délivrée. Nada previa este cenário. Rien ne prévoyait ce scénario. Ela chega, Elle arrive, ela fala, elle parle, Jesus ignora. Jésus l'ignore. Ela continua a Elle falar, continue de parler. os discípulos vêm Les disciples e viennent, pressionam. mettent la pression. Tira daqui, Fais-la sortir. manda embora. Renvoie-la. Ela vem a gritar. Elle vient, elle crie après nous. Ela não pertence a uma de nós. Elle n'appartient pas à notre groupe. E Jesus diz, vocês têm razão. Et Jésus dit oui, vous avez Eu não raison. estou cá por causa dela. Moi, je ne suis pas là à cause Eu d'elle. estou cá por causa de Moi, je vocês. suis là à cause de vous. Mas ela continuou. Mais elle continue. Ela continuou. Elle E continue. Jesus disse, olha, não me é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Et Jésus dit, mais je ne m'ai pas permis d'enlever le pain des enfants pour le donner aux petits Ela chiens. continua. Et elle continue. Ela diz,
Et elle dit, eu não vou discutir isso. elle dit, je ne vais pas discuter Eu não cela. discuto a minha Je posição ne aqui. discute pas ma position Eu ici. só preciso J'ai eu só juste preciso besoin de uma migalha. d'une miette. Eu sei que tu Je podes, sais que tu tu peux, tens todo o que poder. tu as tout Só pouvoir. preciso de uma J'ai juste migalha. besoin d'une miette. E Jesus responde: Et Jésus répond, grande é a tua ta fé. foi est grande. Amém. Amen. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, Nous avons besoin de aprender que Deus não se move por d'apprendre queixas. que Jésus n'agit pas à cause des plaintes. Deus não se move nas murmurações. Dieu n'agit pas dans les murmures. Deus não se move no vitimismo. Dieu n'agit pas dans la victimisation. Deus se move na fé Dieu agit perseverante, par une foi persévérante, humilde e confiante. humble et confiante. Amém. Amen. Amém. Nesta noite eu estou quase a terminar, irmãos. Ce soir, j'ai quasiment terminé. Eu aconselho o irmão a meditar, irmãos. Je te conseille, cher frère, à méditer. Onde tens baseado a tua oração? Où as-tu basé ta prière? Sur quoi as-tu basé ta Nas prière? queixas ou na fé? Est-ce que c'est sur les plaintes ou sur la foi? Desistes quando aparece alguma coisa que não te agrada? Est-ce que tu abandonnes lorsque quelque chose surgit qui ne te plaît pas? Ofendes-te Est-ce que tu ou restes, prostras-te diante de Deus? est-ce que tu restes offensé ou est-ce que tu te prosternes? A fé não discute com Deus. La foi, elle ne discute pas avec Dieu. A fé confia em Deus. La foi fait confiance à Dieu. Amém. Amen. A fé não exige o pão inteiro. La foi n'exige pas tout le pain. A fé sabe que uma migalha La do foi poder de Deus sait qu'une miette du pouvoir é de Dieu suficiente para transformar qualquer história. suffit pour transformer n'importe quelle histoire. Para mim, Pour moi, tudo o que as pessoas me disserem tout ce que les personnes me diront não tem qualquer valor. n'a aucune valeur. Quando a Bíblia me diz, Lorsque la Bible me dit pelas suas pisaduras que foste par sarado. ses meurtrissures, tu as été guéri. Amém. As pessoas podem vir com a teologia que quiserem. Les personnes pourront venir avec n'importe quelle As pessoas podem théologie. dizer o que quiserem. Les personnes pourront dire ce qu'elles veulent. Eu vou ficar firme aqui. Moi, je vais demeurer ferme ici. Eu sei que eu tenho aflições. Je sais que j'ai des Eu afflictions. sei que a doença vem. Je sais que la maladie vient. Mas eu guardo o meu coração Mais em moi, Deus. je garde mon cœur en Dieu. Tudo o que eu faço Tout ce que je fais, é guardar o meu coração na c'est palavra. de garder mon cœur dans la Eu não parole. estou a dizer que a doença não vem, Je ne dis pas que la maladie ne que ela vient não pas existe. ou qu'elle n'existe O pas. que eu estou a dizer Ce que je suis en train de é que dire, perante a palavra de c'est que Deus, face à la parole de eu Dieu, ignoro j'ignore os Je l'ignore, sintomas. j'ignore les symptômes. Eu não digo que ele não existe. Je ne dis pas qu'il Porque n'existe ele pas, existe. parce qu'ils existent. Eu não digo que eu não estou a sentir. Je ne dis pas que je ne suis Porque pas eu en train de estou a sentir, sentir, parce que je suis en train de le Mas eu sentir. ignoro em nome Mais de Jesus. j'ignore au nom de Jésus. Eu ignoro em nome de Jesus. Eu J'ignore au não nom de Jésus. discuto. Je ne discute Eu pas. apenas guardo o meu coração na Simplement, palavra. je garde mon E cœur digo, dans la Deus, tu parole. és o meu Senhor. Et je dis, Seigneur, Dieu, tu es mon Seigneur. Eu nunca vi ninguém agir em fé Je n'ai jamais vu quelqu'un agir dans la foi e ser destruído. et être détruit. Nunca vi. Jamais, je n'ai jamais Nunca vu. vi. Eu Je n'ai nunca jamais vi. vu. Há tempos eu vou terminar. Eu estava a contar no culto de sexta-feira. Il y a quelque temps, je vais bientôt terminer, je racontais A vendredi. primeira vez que eu tive a minha grande experiência com a cura. La première fois que j'ai eu ma grande expérience avec la guérison. A fé sempre me encantou, irmãos. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui m'a toujours enchanté. Quando eu me converti, Lorsque je me suis convertie, todos os livros do Paul Yonggi-cho, tous les livres de Paul Yonggi-cho, livros de fé eu lia, les consumia livres tudo, eu sur la lia. foi, je les lisais. O livro de Atos era o meu livro Le preferido. livre des actes était mon livre préféré. Eu lembro-me, eu já contei aos irmãos várias vezes. Et je me souviens, je vous l'ai déjà Eu raconté tinha plusieurs fois. 16, 17 anos. J'avais 16, 17 ans. Eu sofria de angina Je souffrais d'angine. todos os anos, todos os anos. D'angine à répétition. Et j'en Todos avais os tous anos. les ans. Eu não vou contar os pormenores Je todos, ne vais pas raconter tous les détails. mas eu lembro num dia, Mais je me souviens qu'un jour, eu disse, Deus, tu dizes a tua palavra, já levaste as minhas dores e as minhas j'ai dit, Dieu, enfermidades. tu dis dans ta parole que tu as déjà pris toutes mes douleurs et toutes mes Eu não vou infirmités. responder à dor, Je ne vais pas répondre à la eu vou douleur. responder à palavra Je de vais Deus. répondre à la parole de Dieu. Eu não fiquei em casa, fui Je ne suis pas trabalhar. restée à la maison. Je suis partie travailler. Eu saí cheio de dores. Je suis sortie de la maison. J'avais Eu mal tinha que apanhar partout. 3 transportes para chegar ao Je local devais do emprego. prendre 3 transports différents pour arriver jusqu'à mon lieu Quando de cheguei travail. lá, Quand je suis arrivée sur cheio de place, febre, j'avais beaucoup de com a fièvre. garganta inflamada, J'avais une inflammation à la o gorge. pescoço preso. J'avais le cou serré, la Eu gorge estou curado serrée. no nome de Jesus. Je disais, je suis guérie au Se eu nom de estou curado no Jésus. nome de Jesus, vou trabalhar. Si je suis guérie au nom de Jésus, je vais travailler. Mudei de roupa, Je me suis changée. comecei a trabalhar, J'ai commencé à cheio de travailler. dores, J'étais- cheio de J'avais febre. beaucoup de douleurs, Mas eu de pus no fièvre. meu coração mais j'ai mis dans mon cœur olhar a palavra de Deus e
e deixar de lado os de sintomas. regarder la parole de Dieu et de laisser de côté les Por symptômes. volta das 9, 9 e pouco, Vers 9h, 9h et quelques. de repente dei conta. Tout à coup, je me suis rendu compte A febre foi-se embora, que la fièvre avait disparu, a dor de garganta foi-se embora. que le mal de gorge avait disparu. Até a data de hoje, Et jusqu'à aujourd'hui, nunca mais tive anginas. je n'ai plus jamais eu Nunca mais tive d'angine. angina. Plus jamais. E eu não tenho medo de confessar Et estas je n'ai pas coisas. peur de confesser ces Porque às choses. vezes há crentes que têm medo de confessar. Parce que parfois, il y a des croyants qui ont peur de Porque confesser. dizem o diabo vai atacar. Parce qu'ils disent, oh, Satan va E m'attaquer. é verdade. Et c'est vrai. Porque sempre quando nós Parce falamos, que chaque fois que nous ele parlons, vem para lui, confirmar a il nossa vient palavra. pour confirmer notre parole. Mas que se tu estiveres firme na Mais si rocha, tu es aleluia, affermi sur le firme na roc, palavra de si Deus, tu es affermi sur la parole de ele Dieu, não te pode abalar. il ne peut pas te faire vaciller. Porque tu te moves não nas tuas queixas, mas te moves Car pela toi, tu palavra de agis Deus. non pas par tes plaintes, mais par la parole de Dieu. O pouco de Deus Le peu de Dieu é suficiente est para mudar suffisant e transformar a tua pour história. changer et transformer ton histoire. Amém. Então, nesta noite, Alors ce soir, eu te convido a Je ler a palavra de t'invite Deus. à lire la parole de Tu Dieu. que estás doente, Toi qui es malade, não te conformes com isso. ne te conforme pas avec cette situation. Não aceites dizendo N'accepte pas é a minha en enfermidade, disant c'est ma maladie, a minha doença. c'est ma maladie, c'est Não, mon não, o que te infirmité. pertence é saúde. Non, ce qui t'appartient, c'est la santé. Há dias estava a dizer aos irmãos aqui no culto, Il y a quelques jours, je disais ici au culte, pendant le muitas pessoas culte, dizem assim: os irmãos acreditam que Deus já levou as nossas enfermidades. que beaucoup de personnes disent frère, cher frère, est-ce que vous croyez que Jésus a déjà pris nos maladies? Sim, acredito. Oui, je crois. Irmã, mas acredita mesmo que Mais- Deus, Mais Jesus na cruz levou todas frère, as mais suas est-ce que vous enfermidades. croyez vraiment que Jésus, à la croix, il a pris toutes nos infirmités? A irmã vai dizer sim, pastor. Et la sœur, par exemple, va dire oui, pasteur. E eu vou insistir. Et moi, je vais insister. Mas a irmã acredita que Jesus levou todas, Mais ma todas, sœur, est-ce todas, que vous todas. croyez que Jésus a todas vraiment as pris enfermidades. toutes les maladies? A irmã vai me responder: Et la sœur va me dire sim, pastor Euclides. oui, Eu pasteur já Euclides. disse que sim. J'ai déjà dit que oui. Depois eu vou perguntar: a irmã está doente? Et ensuite, je vais lui dire est-ce que vous êtes malade? Sim. Elle va me dire oui. Precisamos, irmãos, meditar na palavra de Nous Deus. devons méditer, bien-aimé, sur la parole de Dieu. Não te queixes mais. Ne te plains plus. Age pela fé. Agis par la foi. Age pela fé. Agis par la foi. Porque estás-te a queixar de uma coisa que Deus já fez. Parce que tu es en train de te plaindre de quelque chose que Amen. Dieu a déjà fait. Querido Deus, nós te agradecemos nesta noite. Cher Dieu, nous te remercions ce soir. Porque a tua palavra é verdade, Parce que Deus. ta parole est la vérité. Ajuda-nos, Senhor. Aide-nous, Seigneur. Eu sei que para nós, às vezes, não é fácil. Je sais que pour nous, parfois, c'est pas facile. Porque há tanta coisa que está na nossa mente. Parce qu'il y a tellement de choses qui est dans notre Há esprit. tanto ensino que vem na nossa Tellement mente. d'enseignements qui viennent dans notre Tantas esprit. experiências que vêm na nossa Tant mente. d'expériences qui viennent dans notre Pai, mas esprit. nesta noite eu oro, Père, mais ce soir, je prie, através do teu Espírito Santo, à travers ton Saint-Esprit, com a tua palavra, Deus, avec ta parole, limpa a nossa mente, purifie notre esprit, limpa os nossos corações, purifie nos cœurs, para que sejamos boa terra, pour que nous Deus, soyons une bonne terre, para que possamos receber a tua pour palavra que nous puissions recevoir ta e parole deixar que a tua palavra gere fé nos et nossos laisser que corações. ta parole crée de la foi dans nos Que cœurs. sejamos homens e Que nous mulheres soyons de fé des hommes et des femmes de foi que creem no teu qui poder, croient en ta que puissance, vivem pela fé qui vivent par la e não foi pelo et sentimento, pas Deus. par les sentiments. Pai, eu oro para aqueles que estão doentes Père, je neste prie pour momento. ceux qui sont malades maintenant. Pai, eu oro para que haja fé Père, neles je para prie serem pour qu'il y ait de curados la foi nesta en eux noite. pour qu'ils soient guéris ce soir. Aqueles que estão com doenças crónicas Ceux qui ont neste des momento. maladies chroniques, Pai, que abram os seus Père, corações qu'ils nesta ouvrent noite leur cœur ce e soir, recebam cura no qu'ils nome de reçoivent Jesus la Cristo. guérison au nom de Em Jésus. nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen, amen. Antes de terminar, Avant de terminer, só contar uma pequena experiência que eu tive em Cabo Verde. je veux juste vous raconter une expérience que j'ai eue au Cap-Vert. Eu tinha 26, 25, 26 anos quando fui para Cabo Verde. J'avais 25, 26 ans lorsque je suis partie au Cap-Vert. E durante, Deus pôs no meu coração quase um ano a falar sempre de fé na igreja. Et Dieu a mis dans mon cœur pendant quasiment une année de parler de quê? De fé. De foi dans l'église. E uma vez estava num culto, Et un jour, j'étais dans un culte. chegou uma irmã e disse que estava lá uma senhora que queria dar testemunho. Une sœur est arrivée, elle m'a dit qu'il y avait là une femme qui voulait donner un témoignage. E eu, bom, disse, em África é complicado dar o púlpito a qualquer pessoa. Et vous savez, en Em Afrique, qualquer lugar do mundo. Hein? en Afrique et d'ailleurs dans n'importe quel endroit du monde, hein, c'est pas facile de laisser la chair à n'importe qui. Mas a irmã Patrícia, Mais la sœur Patricia Gomes, ela disse, Gomez, pastor, tenha confiança em mim, elle me deixe dit, dar testemunho. pasteur, faites-moi confiance et laissez cette femme témoigner. E aquela mulher, quando subiu ao púlpito, Et lorsque cette femme est montée sur la chair, ela disse, elle est montée sur l'estrade et elle a há bem dit, pouco tempo eu odiava
Il y a cada de pas vocês. très longtemps, je haïssais chacun d'entre Eu vous. odiava esta igreja. Je haïssais cette église. Ela contou a vida dela Elle nous a raconté sa vie. com uma doença incurável. Elle avait une maladie incurable. Passou pelo Brasil, Estados Unidos, Elle est Cuba, allée au Brésil, aux États-Unis, na à tentativa Cuba, de encontrar cura. dans l'espoir de trouver la guérison. Até que não encontrou cura, os Juste- médicos disseram: vai para o teu país Et elle n'a rien trouvé. Les médecins lui ont dit retourne dans ton pays e despede das pessoas. et dis au revoir en fait aux personnes. Ela morava no segundo andar ao pé da igreja Et elle habitait au 2e étage, à côté de l'église. e nós fazíamos culto ao ar livre. Et nous, on célébrait nos cultes en extérieur. E quando nós fazíamos culto, ela diz que Et quand on célébrait les durante a noite cultes, ela não conseguia dormir. elle disait que pendant toute la nuit, elle n'arrivait pas à E dormir. de manhã, quando ela começa a dormir, Et le matin, lorsqu'elle s'endormait, nós começávamos a nous, on louvar. commençait à louer. Bateria, baixo, Il y avait la guitarra. batterie, il y avait de la basse, il y avait des guitarres. Cabo Verde nós Au louvamos. Cap-Vert, nous louons. Aleluia! Alléluia. E ela diz que ficava com uma Et elle a raiva. dit qu'elle avait une rage envers nous. E dia, Et un jour, ela ouviu a palavra da fé. elle a entendu la parole de foi. Ela ouviu a palavra da fé. Elle a entendu la parole de O foi. Espírito Santo visitou aquela Le mulher. Saint-Esprit a naquele rendu quarto. visite à cette femme dans Ela sa diz que chambre. dobrou os seus Elle a joelhos dit qu'elle a fléchi ses genoux e ela orou. et qu'elle a prié. E ela foi curada Et elle a naquele été lugar. guérie là-bas où elle était. Deus curou aquela mulher. Dieu a guéri cette femme. Então, irmãos, no lugar onde tu estás, Alors, cher frère, là où tu es, là où se tu te deres trouves, crédito à palavra de Deus si tu crois dans la parole e de Dieu, parares de queixar, et si tu arrêtes de te plaindre, para de aceitar isso na tua vida. arrête d'accepter ça dans ta vie. Se Deus quer que tu fiques com Si isso, Dieu veut que tu aies cela dans ta Ele vai vie, falar contigo. il va te parler Como fez com directement, Paulo. comme il a fait avec A Paul. minha graça te Il a basta. dit, ma grâce te suffit. Mas se Deus não te diz Mais isso, si Dieu ne te dit pas ça, Ele diz na sua palavra il dit dans sa parole que Ele já te curou, qu'il t'a déjà que Ele já guéri, levou as tuas qu'il a dores déjà pris tes e as douleurs tuas et enfermidades. tes infirmités. Então tu tens saúde no nome de Alors Jesus. tu as la santé au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Não sou Au eu nom que de Jésus. prometo, irmãos. C'est pas moi qui te le promets. É Deus que promete. C'est Dieu qui le promet. Que Deus ricamente vos Que abençoe. Dieu vous bénisse abondamment. Amém. Amen. E aqueles nesta noite que receberem a cura, Et ceux qui ce soir recevront la guérison, deem um testemunho, donnez mandem témoignage. mensagens privadas, Envoyez des messages ou privés. mesmo no vídeo, Ou coloquem même, lá faites une vidéo et publiez-la para motivar outros a seguirem pour en e viverem motiver pela fé. d'autres à suivre et à vivre par la foi. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Eu vos amo muito. Je vous aime beaucoup. Eu estou a ver o Daniel Gonçalves. J'ai vu Daniel Gonçalves. Bisous. Bisous. O Daniel lá na Bélgica. A irmã À Lizarda Daniel em là-bas Cabo en Verde. Belgique, à la sœur Lizardo au Cap-Vert, O meu Samuel também está no Luxemburgo. à Samuel qui est au Luxembourg aussi, Amém. E tantos outros aqui et tellement d'autres ici que eu não vou citar todos. que je ne peux pas citer tout le monde. Apenas vos dizer que eu vos amo muito. Juste vous dire que je vous aime beaucoup. Até a próxima quinta-feira. À jeudi prochain. Para aqueles que estão em Paris, amanhã ceux qui temos sont- culto às 8h30. À Paris, demain nous avons culte à E 20h30 domingo vamos ter culto et às dimanche 10 horas. nous aurons notre culte à 10h du A matin. semana passada tivemos culto tremendo aqui, La semaine irmãos. dernière nous avons un culte incroyable. Foi culto tremendo, Ça a été un tremendo, culte tremendo, incroyable, tremendo, tremendo. incroyable, Amém. vraiment. E no Amen. próximo domingo, Et dimanche prochain, Deus vai estar aqui também conosco. Dieu sera là également avec nous. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Até a próxima quinta-feira. À jeudi prochain.